3 coisas que devias saber sobre habitação. 1. Porque é que os preços da habitação são tão altos? O preço de um bem é determinado pela procura e pela oferta. Isto significa que se um bem for escasso, mas houver muitas pessoas que o procuram, ele torna-se mais valioso. O mesmo se passa com a habitação. Quanto maior for a escassez de casas disponíveis, maior será o preço de cada casa. Vamos aos números. Em 2021 foram vendidas cerca de 165.682 casas, mas só foram construídas perto de 19.000 casas novas, o que representa só 11% do total de casas vendidas. Por outro lado, o número de casas usadas à venda tem vindo a decrescer. Aliás, estima-se que só em 2022 o estoque de casas à venda tenha decrescido em 25%, ou seja, há muito menos habitações no mercado do que pessoas à procura de casa. O problema agrava-se ainda mais nos grandes centros urbanos, onde a população tem vindo a aumentar, ou seja, o aumento na procura não se tem refletido no aumento da oferta. E porquê é que há poucas habitações? Por construir é difícil e há obstáculos, como a falta de disponibilização de terrenos, a demora nos licenciamentos e os fardos fiscais. E enquanto for assim, o problema da habitação só se vai agravar. Mas será que o problema da habitação se resolveria facilmente dando uso a 1 milhão de casas abandonadas em Portugal? Bom, segundo o censo de 2021, os dados oficiais apontam para um número de 720.000 casas abandonadas, o que ainda é substancial. Mas estas casas têm 2 limitações significativas. A primeira é que as casas abandonadas não se encontram nas áreas mais procuradas para viver. Por exemplo, apenas 22% das casas abandonadas em 2021 se concentravam na grande área metropolitana de Lisboa, o que representa menos do que o peso populacional desta região no total nacional, que se fixa em 28% segundo o censo. Ou seja, para que estas casas se tornem apetecíveis é preciso criar incentivos para a deslocalização. A segunda limitação é que uma grande parte destas casas precisa de reabilitação, muitas vezes de reabilitação profunda, para se tornarem habitação digna, e aí esbarramos com os longos prazos de licenciamento, em particular os aplicáveis à reabilitação urbana, que são processos particularmente complicados. 2. Qual é o verdadeiro impacto do alojamento local e dos vistos Gold na habitação? O alojamento local e os vistos Gold tendem a ser vistos como as grandes causas do aumento dos preços na habitação. Mas, para verdadeiramente percebermos o problema, é preciso ter a clara noção dos factos. Vamos novamente aos números. Em 2021, o investimento total por parte dos beneficiários do programa de vistos Gold foi de 409 milhões de euros, mas nesse mesmo ano foram comercializados 28,1 mil milhões de euros em imóveis para habitação, ou seja, os vistos Gold representaram apenas cerca de 1,5% de todas as compras de casas em Portugal em 2021. Mais, por causa das restrições legislativas impostas aos vistos Gold, desde o final de 2021 que a compra de habitação em Lisboa, Porto e todo o litoral já não é elegível para o visto e, mesmo assim, o valor mediano das vendas no primeiro trimestre de 2022 cresceu 7,3% face a dezembro do ano anterior. O mesmo se passa com o alojamento local. Aliás, de acordo com o Turismo de Portugal, o número de novas casas registadas para regime de alojamento local entre 2019 e 2021 é de 25.384 estabelecimentos, o que, apesar de ser um número substancial, representa apenas 0,4% de todo o parque habitacional e apenas 5% das 458 mil casas vendidas durante o mesmo período. E aqui também, por causa das restrições ao alojamento local e do impacto da pandemia, o número de casas alocadas a alojamento local desceu 13% entre 2019 e 2021 e, mesmo assim, os preços das casas em 2021 aumentaram 9,4%. 3. Por que é que o controle de preços não funciona? Habitação digna é um direito básico, pelo que é essencial resolver este problema. Mas este tema resolve-se aumentando o número de casas disponíveis no mercado e isto consegue-se aumentando a atratividade do investimento em habitação através da simplificação administrativa, a aceleração processual dos licenciamentos e o reajustamento da carga fiscal sobre estes investimentos. Mas há quem acredite que o tema da habitação se resolve com controle de preços. Esta ideia não é nova e já existiram várias experiências de controle de preços, particularmente no arrendamento, no século passado, em sítios como os Estados Unidos, a Alemanha e até aqui em Portugal. A consequência foi sempre a mesma. Quando as rendas são fixadas abaixo de valores de mercado, para além de incentivar a criação de um mercado informal de arrendamento sem contratos, especialmente quando os preços fixados são muito desfasados do valor de mercado, os proprietários tendem a retirar casas de arrendamento e pô-las à venda, retirando o incentivo a investir em novas casas destinadas a arrendamento.
Pela mesma razão, reduzir artificialmente os preços de venda reduz brutalmente a construção de nova habitação, porque deixa de ser rentável. E, acima de tudo, prejudica as pessoas e famílias locais, os verdadeiros compradores de casas em Portugal, que veem os investimentos nas suas casas simplesmente perder valor de forma abrupta. Para saberes mais, vai a habitação.maisliberdade.pt.